Salve, camaradas! Graça, paz, justiça e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com todas e todos, sem ninguém ficar de fora. Vamos lá para mais um Evangelho do Dia. E no Evangelho do Dia nós temos um texto lá do 1 Samuel. Hoje eu não vou abordá-lo, mas tem um salmo que é o Salmo 116. E quero começar por aí. O Salmo 116 revela uma multidão de gente que está num mar de desespero, que é não só existencial, mas é real, é pessoal, é histórico, é na história do tempo e agora. Então não é só um mar de caos existencial, não, é de um caos pleno, completo, absoluto, presente, histórico. Essa angústia que nos atinge a todos por conta de elementos que são elementos mais interiorizados e outros mais exteriorizados. Mas aqui a angústia da alma, o salmo é o grito da alma. E olha só o Salmo 116 e veja como está o mundo ao redor e como é que deve estar seu coração. Talvez você esteja exatamente, totalmente Salmo 116 hoje. Eu amo o Eterno porque Ele me ouviu quando supliquei por misericórdia. Ele ouviu atentamente, enquanto eu apresentava a minha causa a Ele. Conhece gente que, quando você está falando, está te ouvindo atentamente, não está tentando elaborar uma resposta, não está pensando em outra coisa, não está. Que bom que o Eterno nos ouve atentamente, enquanto apresentamos a Ele a nossa causa. Aí diz o autor desse poema, oração, grito. A morte me encarou e o além, olha só, a morte me encarou e o além segurou-me pelos calcanhares. Com a água até o pescoço, eu não sabia que caminho tomar. Então pedi socorro ao Eterno. Por favor, Eterno, gritei, salva a minha vida. O Eterno é gracioso, Ele faz tudo certo. Nosso Deus é muito misericordioso. O Eterno está do lado dos desamparados. Quando eu estava no limite, Ele me salvou. Eu disse para mim mesmo, sossegue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você. Alma, você foi resgatada da morte. Olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. E vocês, pés, foram guardados de tropeçar. Estou caminhando na presença do Eterno. Vivo na terra dos vivos. E eu me mantive fiel, apesar de atormentado, com uma tonelada de má sorte. Mesmo quando desisti da raça humana, dizendo, são todos mentirosos e trapaceiros. Como posso compensar o Eterno pelas bênçãos que Ele derramou sobre mim? Erguerei bem alta a taça da salvação, um brinde ao Eterno. Ah, sensacional. Orarei no nome do Eterno e cumprirei o que prometi a ele. Farei isso junto com seu povo. Quando eles chegarem aos portões da morte, o Eterno saudará os que o amam. Ó Eterno, eis aqui teu servo fiel. Liberta-me para o teu serviço. Estou pronto a oferecer sacrifício de ações de graças e orar no nome do Eterno. Cumprirei o que prometi ao Eterno e o farei na companhia do seu povo, no lugar da adoração, na casa do Eterno, em Jerusalém, a cidade do Eterno. Aleluia. E que coisa linda. Salmo 116, na linguagem contemporânea, a Bíblia Mensagem, chamada Bíblia de Eugene Peterson. Esse salmo revela exatamente como o mundo, as pessoas ao nosso redor,
as pessoas que estão ali na nossa família, as pessoas que estão na nossa relação de vizinhança, em alguns casos, enquanto ainda tem relação de vizinhança, eh, as pessoas que estão nas nossas relações de trabalho, para quem ainda tem emprego, tem trampo, tem trabalho, as pessoas que a gente convive na comunidade, se é que às vezes a gente convive dentro das nossas comunidades, como comunidade. Nós chamamos de comunidade o que às vezes não tem nada a ver com comunidade. Comunidade é outra coisa. Só na palavra está dizendo ter coisas em comum. E isso vai além do que olhar um ou outro num encontro de louvor. A coisa que mais importante que você olha, a coisa que você mais vê do seu irmão é a nuca dele. E se ninguém estimular você a um abraço, a olhar o seu irmão na face durante o encontro de celebração, você fica absolutamente só com a nuca do seu irmão. Agora tem um barulho que surgiu aqui, mas vai com barulho mesmo, beleza? Agora é o seguinte, o texto do Evangelho, ele tem um pouco a ver isso, eu vou voltar ao Salmo daqui a pouco. O texto do Evangelho está em Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o 18. E isso tem a ver com o começo do ministério de Jesus, como é que o Marcos vai relatar isso. Ele vai estar falando exatamente sobre depois do batismo, que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois também começa assim. Depois que João foi preso, Jesus mudou-se para a Galiléia e ali pregava. O tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Essa era a mensagem, essa era a pregação. Essa era a grande mensagem e pregação de Jesus. Caminhando pela praia do Mar da Galileia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os e disse assim: venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Olha só que coisa incrível. Esse texto aqui ele é incrível. Fala de Jesus começando seu ministério, fala de Jesus chamando o Pedrão, né? E o André. Interessante. E ele diz ali para aquele. Interessante esse rabi, né? Interessante esse mestre, né? Interessante, ele diz assim: olha, o tempo é agora. Então é isso aí, olha. O tempo é agora. Chegou o tempo. Pronto, é o tempo é agora. Esse tempo que chegou já foi, porque já foi lá quando ele fez isso e começou o seu ministério. Mas é interessante essa expressão: o tempo é agora. Não é para depois, é agora. Gosto disso. O reino de Deus está aqui. Ou seja, que ousadia, hein? Um jovem rabi, galileu, nazareno, afirmando o reino de Deus não está no palácio em Jerusalém. O reino de Deus não está no templo. Não, o reino de Deus está aqui, enquanto ele andava e ele caminhava ali pela Galileia e pregava ali nas redondezas. O reino de Deus está aqui. Interessante. Só que aí ele diz uma coisa que vale para cá e para sempre. É uma coisa que vai valer até quando o evangelho alcançar a Enterprise e o Dr. Spock se converter. Vai valer para sempre. Mudem de vida. Convertei-vos. Essa é a mensagem que vai valer para sempre. A mensagem de Jesus é sempre para nos convertermos.
Você já parte do princípio que você precisa se converter. Já parte do princípio que você precisa mudar de vida. Portanto, qualquer tipo de proposta, de pregação, de evangelização, de qualquer coisa que faz com que você não pense radicalmente em que você precisa se converter, e que você é uma pessoa que se converteu, que está se convertendo e que vai passar o resto da vida se convertendo, porque crer em Jesus, seguir Jesus, significa iniciar e startar um processo de conversão só por hoje, só por agora. Qualquer tipo de pregação fora disso pode esquecer, porque ela já está comprometida com o espírito de sua época. Tá bom? Não esquece disso não. Mudem de vida, convertei-vos. Creia no Evangelho. Ah, o que é isso? Creia no Evangelho. Creia nas boas novas. Não as boas novas de César. Não as boas novas dos tiranos. Porque César tinha também as suas boas novas. Vá pesquisar, dá uma gugada que você vai descobrir. Mas não é as boas novas do Império Romano, não são as boas novas, não está falando das boas novas do Império Romano, não está falando das boas novas do imperador romano, ele não está falando das boas novas do Império dos Homens, ou dos Impérios dos Homens, está falando das boas novas do Reino de Deus, as boas novas do Messias do Reino de Deus. As boas novas do Messias que tem a governança, que é venha, faça-se a sua vontade, venha a nós o teu reino, venha a nós a tua governança. A governança do Pai Eterno, que se manifestou de forma extraordinária no ano do jubileu, e é sempre bom repetir, eu vou repetir sempre, e é interessante esse ruído. Agora eu vou falar até um pouquinho mais com ênfase, mais alto, o reino de Deus, que a governança do reino de Deus que está manifestado na essência do ano do jubileu, que tem tudo a ver com essa coisa, com essa lógica extraordinária de resgatar o jardim com aquela conectividade onde todo mundo é cuidador de um grande jardim, todo mundo é jardineiro e a conectividade é mantida e a sustentabilidade é mantida e o ano do jubileu traz então um elemento muito importante, que é aquele que era escravo, ele é solto, aquele que perdeu a terra ganha de volta, enfim, o Messias do ano do jubileu, que traz uma paz, um shalom, uma prosperidade que é para todos e todas, sem ninguém ficar de fora, que traz e manifesta justiça para todos e todos, sem ninguém ficar de fora. Esse é o reino do Messias. Então, quando você pensar em boas notícias, boas novas, lembre-se disso. São as boas notícias e as boas novas do reino do Messias, do reino de Deus, que anuncia o ano aceitável do Senhor e apresenta uma nova governança, que é a governança do Messias, que é Jesus de Nazaré. Governança em amor, governança de amor, governança do amor. Ok? Nunca esqueça disso. E é bonito isso aqui também. Por quê? Porque Jesus encara os camaradas no ambiente de trabalho deles. Os caras estavam trabalhando, Jesus assim passeando, andando e só assuntando, olhando tudo e encontra Pedro e André, chega para eles e aí ele apresenta a seguinte proposta. Jesus é ótimo porque ele nos ensina a pescar. Jesus quer nos ensinar a pescar. Inclusive uma outra pesca, com outro tipo de peixe. E aqui que está essa coisa extraordinária, é uma pesca onde os peixes são as pessoas. A maioria dessas pessoas que estão ali absolutamente sucumbindo numa água tóxica, do desespero humano, do desespero da alma, do desespero da existência. Pessoas que acham até que aquilo ali é normal viver desse jeito. Até que a angústia bate forte. Pessoas que orariam facilmente esse Salmo 116.
Pessoas que falariam assim: ó, a morte me encarou, o além me segurou pelos calcanhares, com a água até o pescoço. Eu não sabia que caminho tomar. Então eu pedi socorro ao Eterno. Por favor, Eterno, gritei, salva a minha vida. E aí diz que o Eterno é gracioso, é cheio de misericórdia. E Ele está do lado dos desamparados. Aqueles que quando estão no limite, Ele diz, quando eu estava no limite, Ele me salvou. Pessoas que são puxadas desse mar tóxico da existência humana, do desespero humano, para uma nova realidade, para eu diria até, um novo lugar de vida, e vida com abundância. Então que a gente olhe isso. Imagina aí o seu ambiente de trabalho. Qual é o seu ambiente de trabalho, se você que ainda tem trabalho? Que Deus ajude para que você que não tem, volte a ter, que você tenha um ambiente de trampo, seja onde for, mesmo nesse Uber aí, que você está sempre fazendo, ou nessa bike que você pega para poder ficar fazendo esse, que Deus proteja você desse subemprego diante de um momento tão terrível de precarização das leis trabalhistas e dos direitos trabalhistas. Que Deus tenha misericórdia. Aliás, é bom lembrar, isso não tem nada a ver com a governança do reino de Deus, que é paz, justiça e prosperidade para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Então, pensa nisso, esse é o Evangelho do dia. Começa segunda-feira, boa semana. Beijo bento para vocês. Vamos continuar aqui nessa caminhada de segunda a sexta-feira, sempre pensando um pouquinho do Evangelho, que é o Evangelho do dia, tá bom? Procura se inscrever aí no canal, por gentileza. Dá uma badalada lá no sininho para você receber as notificações. Compartilha com a galera para a gente passar esses tempos sempre guardando o Evangelho do dia no nosso coração, tá bom? Para que a gente siga no dia e na semana também. Beijo, Bento.